tem chances. Marcão, por que você está tão confiante que o Santos tem chances de ser campeão paulista? Porque o Santos, no meu ponto de vista, está muito bem organizado taticamente. Por incrível que pareça, ontem nós vimos um Santos diferente do Santos que a gente tem visto nos últimos jogos. Foi um Santos ontem que se defendeu mal e conseguiu ser letal no seu ataque. O que nós vimos do Santos até aqui no Campeonato Paulista era justamente o oposto. Era um Santos que se defendia bem e não tinha tanta força ofensiva. E por incrível que pareça, ontem vimos o inverso. Um Santos muito mal defensivamente, com muitas falhas defensivas, mas funcionando ofensivamente. Então eu acho que o Santos vai precisar voltar a ter aquele equilíbrio defensivo para conseguir avançar no Campeonato Paulista. Eu acho que o Santos passa pela Portuguesa. Só um desastre tira o Santos do Campeonato Paulista nas quartas de final. Eu não acredito que o Pintado, mesmo colocando 2 ônibus virados ali na defesa da Portuguesa, consiga segurar o Santos. Não acredito. Pode ser na Vila Belmiro, pode ser na Neoquímica Arena ou pode ser no Pará. O Santos vence a Portuguesa. O Santos vence a Portuguesa, a não ser que o Santos seja operado na Vila Belmiro ou aonde for jogar. O que me preocupa é a arbitragem. Pô, se expulsa um jogador do Santos, se marca um pênalti bobo ali, aí pode mudar o jogo. É um jogo só, 90 minutos. Agora, pelo que eu vi da Portuguesa e pelo que eu vi do Santos, o Santos vai passar o carro na Portuguesa. O Santos vai passar o carro na Portuguesa, independente de onde for o jogo. Por isso que eu sou favorável ao jogo na Neoquímica Arena. Porque eu acho que o Santos passa pela Portuguesa, independente do lugar, e é hora de fazer dinheiro, é hora de fazer caixa. E mais do que isso, o Santos precisa chamar o seu torcedor. O Santos precisa trazer o seu torcedor. E não é com 14 mil no estádio que você traz o seu torcedor. Você precisa ter 45 mil, 50 mil. Então tá na hora de o Santos aproveitar a sua torcida, né? E aproveitar essa onda. O torcedor tá querendo estar junto, tá querendo estar com o clube. Então é o momento de a diretoria entender isso e mais do que isso, né? Carille, elenco de jogadores, parar com esse papo de só querer jogar na Vila Belmiro. Eu adoro a Vila Belmiro. A Vila Belmiro é um espetáculo. Aliás, tenho muito respeito pela Vila. Um dos principais templos do futebol brasileiro e mundial. Mas não dá para o Santos jogar para 10 mil pessoas com 500 mil reais de renda. Ah, Marcão, mas vai aumentar o ingresso nas quartas de final. Tudo bem. Se aumentar o ingresso, você vai ter 1 milhão de renda. 1 milhão de renda, você tira as despesas, 700 mil. Você divide a renda em 50%, 350 mil reais. Não muda nada. Não muda nada. É diferente de você ir à Neoquímica Arena, ter uma renda de 4 milhões de reais, pagar 500 mil reais de aluguel, sobra 3 milhões e meio, você racha 1 milhão 750 mil. É muito mais do que 350 mil. Né? Você tem aí 30% da sua folha de pagamento num jogo. Eu estava vendo o número do Rashid, que o Santos aumentou a sua arrecadação em 6 vezes mais por conta de um jogo. O Santos ganhou mais de 2 mil sócios naquela semana que jogou contra o São Bernardo no Morumbi. Se jogar na Neoquímica Arena, além de colocar 45 mil torcedores, ganharemos mais 2 mil sócios em uma semana. E sem contar a visibilidade, sem contar o marketing que o Santos vai conseguir fazer por esse jogo. Então você não ganha 1 milhão 750 mil. Esse jogo vale muito mais. Vale muito mais. Porque a Globo, que fala 2 minutos do Santos, vai falar 10. Porque a Bandeirantes, que fala 30 segundos, vai falar 6 minutos. Porque a Sport TV, que não fala do Santos, vai falar. A ESPN, que só fala do Flamengo e do Palmeiras, vai falar. Então, é preciso, nesse momento, parar com essa questão de bairrismo e pensar de forma inteligente, meu caro Elias Cabrini Russo. Exatamente, Marcão. Não se faz futebol sem receita, né? E a Vila Belmiro, a arrecadação de ontem, 10.797 torcedores num jogo importante como foi
na partida de ontem. Então, realmente tem que ser revista essa situação aí. É claro que eu acho que o Marcelo Teixeira é um cara que pensa diferente do presidente anterior aí, que é um cara que tem comando. A gente vê que o Santos tem comando hoje. É claro que ele sentou, ouviu os jogadores e a comissão técnica que preferem jogar na Vila Belmiro, mas não dá mais para fazer um jogo como esse de ontem, né? Com uma pressão da torcida ali, que não foi tão suficiente na Vila Belmiro. A gente está vendo que a Vila não está mais sendo um ponto decisivo para o Santos ganhar as partidas em casa. Então, eu acho que é o momento, sim, de pensar grande, pensar alto, porque o Santos é muito grande. Então, não dá mais para ficar jogando para 10 mil pessoas por um ticket médio de R$ 40, que é muito pouco para um time da grandeza do Santos. Então, acho que é o momento, sim, de jogar na capital ou jogar numa outra cidade do interior com um estádio com capacidade maior, porque o que a gente está vendo com esse time do Santos, como que você vai reformular esse elenco subindo para a Série A, tendo que pagar dobrar ou talvez até triplicar a folha salarial, não conseguindo arrecadar nada dentro da Vila Belmiro. Alexandre Santástico, eu palpito aqui, quero estar muito errado. Não sei se essa informação ela vai sair daqui a alguns minutos. Eu acho que neste momento o Santos já deve ter conversado com a Federação Paulista de Futebol. Ouso dizer que amanhã o Marcelo Teixeira vai divulgar isso. O Marcelo que amanhã às 11h30 da manhã estará na apresentação dos uniformes das Sereias da Vila. O Varanda vai cobrir, aliás, fique atento amanhã, 11h30 da manhã. O Varanda amanhã começa a programação 8h30 da manhã com redação Varanda. Eu e o Neno. Giovani, sabe quem é o Neno? Quem é o Neno, Marcão? Giovani Afonso. Eu e o Neno, Giovani Afonso, 8h30 da manhã já estaremos ao vivo. Às 11h30 da manhã, o Neno estará na Vila Belmiro. Giovani Afonso. E eu acho que aí, com a presença do Marcelo Teixeira, o Santos vai divulgar que vai jogar na Vila Belmiro. Meu palpite, por mais que eu conteste, eu acho que o Santos vai jogar na Vila. Marcão, eu queria, para poder chegar aonde eu quero, utilizar duas falas, uma tua e uma do Carille, para que a gente chegue, para que eu consiga concluir o raciocínio. O Santos hoje ele tem comando. O Santos hoje ele tem comando. O Santos hoje ele tem uma presidência, ele tem um presidente atuante. Com certeza, o Marcelo Teixeira, acabando a rodada, ele já deve ter ligado aí para a federação, enfim, né? Olha, eu quero jogar na capital, o que vocês podem fazer? Eu acho que o que pode prejudicar o Santos em jogar na capital é essa classificação do São Paulo em primeiro geral, né? Do teu grupo. Isso pode ser um pouco, digamos que prejudicial aí, porque o Santos teria que jogar no meio de semana. Aonde eu digo que o Santos ele tem comando hoje? O Carille ontem, ele deu uma entrevista coletiva muito diferente do que ele deu no jogo contra que ele afirmou que o jogo seria contra o Bragantino. Que ele afirmou que o jogo seria na Vila, né? Ontem ele falou, quando o Figo, né, o Vinícius Figo, do Baixada Esportes, ele perguntou sobre jogar na Vila, a preferência dos atletas, ele falou, não, eu e os jogadores, a gente prefere jogar na Vila, só que assim, a torcida do Santos, ela vai fazer um alçapão na Vila onde for, em qualquer outro estádio da capital, tendo ali um jogo, tendo ali uma data ajustada, porque nenhum time vai querer jogar às 11 horas da manhã, mas se você tiver que jogar no meio de semana à noite, não tem problema nenhum. Isso modificou a fala, por quê? O presidente com certeza chamou ele, o elenco, e falou, opa, calma aí, quem decide isso sou eu. Não é você, não são os atletas. E uma fala tua hoje de manhã, quando você comentou, não vou nem falar do jogador, se o jogador tá mal ou tá bom, mas uma fala tua hoje também ajuda a marcar um pouco isso. Quando você comentou que a queda um pouco de rendimento do Joaquim devido à questão de propostas e que o jogador quer melhorar a tua parte financeira da vida. Isso. Cada um quer ter a tua vida financeira ajustada. E o clube também quer ter a parte financeira dele ajustada. Então, assim, se o jogador quer jogar na Vila, se o jogador quer ter a vida dele financeira ajustada, o clube também quer. Então, quem decide é o Santos. Quem decide é o Marcelo Teixeira. Não é o Carille, não é o grupo de jogadores, não é ex-jogador, não é diretor, quem manda é o Marcelo Teixeira. E se ele achar que é por bem o Santos jogar na Neoquímica Arena, no Morumbi, no Allianz Parque, qualquer estádio ou outro aqui na capital, que assim seja. Caso contrário, jogue na Vila, mas o comando vem de cima. Você falou um ponto agora, meu caro Alexandre Santástico, que no meu ponto de vista foi muito feliz. O jogador recebe uma proposta e fala o seguinte, não... Tá na hora de eu pensar na minha independência financeira. Tá na hora de eu fazer o meu pé de meia. Eu amo o Santos. Eu adoro o Santos, mas é hora de partir. Ué, e o cara não pensa da mesma forma pro clube? E o Santos tem que morrer abraçado com a Vila Belmiro para 12 mil pessoas? Com uma renda de R$500 mil por jogo? Então,
a diretoria do Santos precisa pensar... Porque o jogador, na hora que recebe uma proposta, pega a mala e vai embora. Você tá coberto de razão. Jogador, a hora que recebe uma proposta, para ganhar 100 pau a mais, arruma as malas e vai embora. Ah, mas o jogador quer jogar na Vila Belmiro, não importa. Você vai jogar no Morumbi. Você vai jogar no Morumbi. Você vai jogar na Neoquímica Arena. O clube precisa começar a pensar de forma inteligente. Futebol é negócio. Eu volto a dizer, com todo respeito ao Bragantino, à Ponte Preta, ao Mirassol, ao Novo Horizontino, nem se chegar o maior dirigente do mundo para cuidar desse time, faz milagre com bilheteria. No Santos, não. O Santos tem torcida. Se o Bragantino fizer uma reunião agora, chamar todos os empresários lá da cidade de Bragança, falar, olha, a gente agora precisa começar a faturar em arrecadação. Um vai olhar para a cara do outro, olha para um lado, olha para o outro, fala, legal. O que a gente faz? Nossa torcida é pequena. O Santos não. Você tem um universo de 8 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vide o número de sócios, que cresceu 6.500 em 2 meses. 6 mil. Sabe qual foi a mudança que o Santos fez? Nenhuma mudança estratégica que é preciso aplaudir de pé. O Santos cortou lá um benefício, começou a jogar em São Paulo, ficou mais concorrido a venda de ingressos. Isso deu um boom no número de sócios. Então o Santos tem de onde tirar. Ele tem potencial de crescimento e tem que explorar. Não precisa parar com esse papo, né? Ah, o jogador quer jogar da Vila Belmiro. Pô, com todo respeito. Se o cara receber daqui 3 meses uma proposta de 100 mil a mais, ele vaza. Ele vaza. Não é a Vila Belmiro que vai segurar jogador, Elias. A Vila Belmiro não segurou nenhum jogador. Eu nunca vi um jogador falar, eu fiquei no Santos por conta da Vila Belmiro. Já ouviu alguma vez algum jogador falar o seguinte? Olha, eu tinha uma proposta muito boa, Elias, mas eu resolvi ficar no Santos porque eu amo a Vila Belmiro. Você já ouviu alguma coisa assim, Elias? Ah, Marcão, de forma alguma, o que a gente vê, jogador ama muito dinheiro. E não está errado também, a profissão do cara, a gente sabe que a profissão de jogador de futebol é curta, mas se o cara se submete a aceitar uma redução salarial para continuar no clube. Primeiro, eu, na minha opinião, Marcão, acho que quem caiu com o Santos no ano passado deveria ter todo mundo ido embora. É claro que a gente tem que falar, pô, o Furt jogou pra caramba, um cara que é de grupo, o Rincon foi o capitão, um dos principais jogadores do ano passado, o João Paulo, que é da base, é um líder da equipe, e o Joaquim, que jogou muito bem. Mas, cara, eu acho que para esses jogadores, me parece que eles se acomodaram também. Fica fácil agora, né? Eu não sei se é esse o caso do Joaquim, essa queda de rendimento dele, mas se for, é um absurdo. Então, o Santos tem que... Se ele aceitou ficar no Santos, é por isso que ele está tendo essas propostas hoje, está tendo visibilidade. Será que se ele estivesse no Palmeiras, no Flamengo, ele estaria jogando hoje? É claro que é um bom zagueiro, mas tem que ter respeito com a camisa do Santos. Se o cara aceitou isso, o empresário dele aceitou. Então, cara, continue jogando seu futebol. Você quer pensar no futuro, lá, ganhar um pouco mais de dinheiro, jogue com honestidade, com seriedade, com dignidade com a camisa do Santos, que com certeza o cara vai ter lá na frente, jogando o futebol que ele vem jogando, provavelmente ele vai ter uma proposta bem melhor, né, Marcão? Então, realmente, o que a gente vê com um jogador de futebol, você nunca pode confiar nesses caras. A gente já viu outros jogadores que saíram também, o próprio Soteldo, Jean Lucas também. Então, na minha opinião, tinha que ter mandado todo mundo embora, não ter deixado ninguém do elenco que caiu ano passado. Tá aí. Quer completar, meu caro Alexandre? Você tá numa fase espetacular, hein? Com exceção, você tem um erro grave de ainda defender o Felipe Jonathan. Isso aí é um absurdo. Aliás, a sua nota para o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, na sua opinião, Felipe Jonathan ontem. Eu quero saber a sua nota. Eu vou colocar a câmera para você e quero que você fale para o seu público, para o Varanda Futebol Debate, qual nota que você deu para o melhor lateral esquerdo, na sua opinião, Felipe Jonathan, no jogo de ontem. Eu vou dar minha nota para ele, Marcão, com certeza. Mas antes, só para completar também o que você e o Russo explanaram muito bem, com relação à questão do impacto, né? O que é o Santos jogar na capital. Eu não deixo de gostar da Vila, eu amo a Vila. Para mim, a Vila é um templo, né? Mas o impacto emocional, além do financeiro, quando você diz que
O Santos vai arrecadar 4 milhões em bilheteria e vai arrecadar mesmo num jogo desse. Quando você diz que o Santos vai ganhar mais 2 mil sócios, vai ganhar sim mais 2 mil sócios, principalmente da região ali da Zona Leste. Tem muito santista que vai querer ter uma preferência na hora de comprar o ingresso, vai se tornar sócio, tenho certeza, mas tem um impacto também sentimental. Quando a gente vê essas pesquisas, como você foi muito crítico e com muita razão, com muita veemência, quando você critica uma pesquisa dessa que sai, que o Santos está lá, acima apenas de Sport e Botafogo, com ranking de torcidas no Brasil, o que é o Santos jogando numas quartas de final, dentro de uma Neoquímica Arena, que hoje é o estádio da vez, porque não tem como mais jogar no Morumbi? Imagina, Marcão, para aquela criança que torce pro Santos, que tá ali com o pai e acaba acompanhando ali de forma visual, porque o Santos jogando em Itaquera, nós teremos aí 50 mil pessoas rumo a Itaquera. Então você vê gente no ônibus, no metrô, nas ruas, com camisa do Santos, torcida reunida, e aquele menino que às vezes tem aquele sentimento represado, aquele sentimento ali, acaba olhando e fala: papai, por que eu não fui nesse jogo? Exato. Por que você não me levou nesse jogo? Então, assim, acaba criando-se também um impacto emocional muito grande, e a torcida do Santos precisa estar espalhada nas ruas de São Paulo, no metrô, no ônibus, enfim, né, naquelas caravanas. Precisa, o Santos precisa, o Santos é isso, o Santos é gigante, o Santos é um clube que eu tenho certeza que, colocando esse jogo na Neoquímica Arena, teremos lá 45, 50 mil pessoas empurrando o Santos, e essa mobilização